João, capítulo 8. A partir do primeiro versículo diz assim: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo ele tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele. Então, assentando-se, os ensinava. E os escribas, fariseus, trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Podem assentar, queridos. Creio que você conhece esse texto bíblico. Mas essa semana Deus ministrou muito forte ao meu coração com esta palavra. E eu quero repartir com a igreja algumas coisas que Deus pontuou no meu coração a respeito desse fato ocorrido com o nosso Senhor. Primeira coisa que eu ressalto é que diz a Bíblia que Jesus ele foi para o Monte das Oliveiras. Quando olhamos o verso 53, que é o final do capítulo 7, cada um foi para a sua casa. Após toda a narrativa do capítulo 7, que Jesus tinha se apresentado ali como a água da vida, que ele havia confrontado os fariseus, os líderes, depois de um dia tão tempestuoso, diz a Bíblia, cada um foi para sua casa. Mas Jesus não. Em Jerusalém ele não tinha uma casa para ser amparado. Por isso ele foi para o Monte das Oliveiras. E eu fico a pensar, apesar de todo o cansaço, toda a fadiga do dia a dia dele, foi para o monte para orar, buscar o Senhor. Eu sei que os seus dias são cansativos. Eu sei que a correria da vida, o nosso corpo físico, ele pede para ser recarregado, para descansar. Mas eu quero dizer para você nessa noite, tem uma alma aí dentro de você que está cansada, afadigada, que precisa de Deus. Às vezes você não percebe, mas lá dentro do teu interior há um clamor por Deus, há um grito pelo Senhor. O problema é que o ser humano tenta preencher essa sede, esse vazio nos meios errados, nas fontes erradas. Os cristãos, às vezes, deixam de estar no culto porque está cansado. Deixa de orar porque está cansado. Deixa de ler a palavra porque está cansado. Mas observa um detalhe que eu vou te dizer. O ímpio sem Jesus, ele termina o seu dia de trabalho e às vezes vai para uma mesa de bar, vai para o café, e ali vai estar bebendo, ali vai estar passando noite, às vezes na farra, porque está tentando saciar a sua alma. A palavra de Deus diz assim, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Em que sentido, pastor? Porque eles procuram meios, que mesmo meio cansaço, eles vão se satisfazer. Agora os cristãos, com essa desculpa do cansaço, não vai para os pés do Senhor. Diz a Bíblia, cada um foi para a sua casa, mas o versículo 1 está dizendo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. O verso 2 diz que pela manhã cedo. Tem outras versões que você vai encontrar assim, de madrugada, ele tornou ao templo. E para lá foi ele para quê? Para ensinar, para instruir. Esse foi o ministério de Jesus. Jesus nunca se cansou de instruir aos homens. Mesmo sendo ele rejeitado, mesmo sendo ele muitas das vezes afrontado, lá estava ele ensinando.
Deus não tem desistido de você. Quantas vezes Deus tem falado com você? Quantas vezes Deus tem ministrado ao teu coração e você vira as costas, bate a porta, vai embora, mas ainda assim Ele continua insistindo, porque Ele ama você. Ele ama a tua vida. Ele quer ver você com Ele. Ele preparou um céu de glória para você. Ele não quer que você se perca. Ele não quer que você fique fora do projeto dele. É por isso que Ele insiste com você. E lá estava Jesus mais uma vez, cedo, ensinando, instruindo, orientando. Mas diz a palavra que naquele dia, aconteceu algo diferente. Verso 3. Os líderes, escribas, fariseus, quebraram o momento de ensino e interpelaram o mestre. É como eu agora que estou pregando e de repente alguém entra aqui e interrompe a pregação. Interrompe o ensino. Foi assim. Jesus estava falando com as multidões e de repente interrompe o que ele está ministrando, interrompe o que ele está a ensinar. Uma mulher que havia sido apanhada em adultério, talvez desnuda ainda, humilhada, arrastada, é jogada ali ao centro, interrompendo tudo aquilo que era o planejamento de Jesus para aquela manhã. E aí então eu começo a dizer, irmãos, o que eu tenho a vos falar hoje. Aquela mulher, humilhada, se vê cercada de algozes. Algozes que já haviam sentenciado o seu destino. Ela tinha uma sentença de morte sobre ela. A morte. A morte estava a rondar a vida daquela mulher. Ela foi flagrada. Ela teve um flagrante em seu pecado, seu estado de pecado. O objetivo daqueles homens que ali trouxeram ela era usar os pecados dela contra o Senhor Jesus. Não sabemos qual era o estado comportamental com que chega. Mas eu digo, irmãos, entenda uma coisa. Nós, como igreja, não apoiamos o pecado de ninguém. Não estamos dizendo aqui que ela é vítima, não. Ela é vítima do pecado dela. Nada disso teria ocorrido se ela não tivesse pecado. Isso não teria ocorrido se ela não tivesse tido uma vida imoral. Não estamos aqui louvando o pecado dela. Estamos falando aqui que a graça alcança até mesmo os mais vis pecadores. É a identificação da graça que esse texto quer nos ensinar, e não a valorização do pecado. Esta mulher teve a chance e a oportunidade, mas muitas outras não tiveram a oportunidade. E esse é o ponto que eu quero vos falar. Oportunidades. Você não pode usar na tua vida o exemplo de alguém. Olha, pastor, eu conheci um homem e uma mulher que vivia uma vida pregressa, uma vida podre, errou, falhou, fez, aprontou todas. E depois, no final da vida dele, ele foi lá, se arrependeu, confessou Jesus, foi salvo na última hora. Ei, isso é exceção, não é regra. Eu tenho insistido em dizer, irmãos, aqueles que deixam para a última hora, pode estar sentenciando a sua eternidade na perdição. Quantos que hoje já estão lá, presos nos grilhões da eternidade, achando que teriam uma chance,
achando que teria uma oportunidade, e essa bendita oportunidade não chegou para eles. Uma morte súbita, um acidente, um afogamento, uma bala perdida. Cessou a vida. Tudo terminou. Tudo acabou. Essa noite eu acordei bem cedo, de madrugada mesmo. E olhando alguns vídeos do passado. E eu me deparei com um culto realizado há mais de 10 anos atrás. Onde eu estava ali pregando. E lá estava um jovem. E eu me lembrei, Rosa, daquele menino lá atrás, onde oramos por ele. Ministramos, choramos com ele. Mas já se foi. Achamos, foi na flor da vida. Perdeu-se. Oportunidade ele teve. E vendo o culto, eu pensando, meu Deus. Lá na madrugada, não queria fazer barulho para não acordar meus filhos. Mas chorando e pensando, meu Deus. Quantas pessoas que desperdiçam a oportunidade que tem na vida. Quantas pessoas que jogam fora. E confesso que o meu coração doía ao olhar, estava ali. Quem me dera poder retroagir, voltar no tempo e dizer para ele, meu filho, não sai da presença de Deus. Hoje eu tenho um vídeo que lá está ele. Porém, já está preso nos grilhões da morte. De uma forma que não há mais como voltar. Não tem como mais se fazer mais nada. E esta mulher aqui, quando ela chega diante de Jesus, ela tem uma sentença de morte sobre ela. Ela tem uma causa perdida, porque os seus acusadores trazem sobre ela uma sentença. Enquanto essa noite ainda, Deus ministrou algumas coisas ao meu coração. E eu anotei para compartilhar com você aqui. Aquela mulher. Nós não sabemos se foi a primeira vez que ela estava adulterando. Não sabemos quanto tempo. Mas eu posso te afirmar. Naquela manhã a casa dela caiu. Naquela manhã descortinou o seu pecado. E só naquela manhã ela entendeu a gravidade do que ela estava fazendo. Quando ela foi apanhada e foi vista, talvez apanhou já um bocado, foi arrastada pelas ruas, as pessoas gritando sentença de morte, xingando ela de todos os nomes. Talvez chorando, tentando esconder o rosto. Mas a casa dela caiu. Foi descoberta. O pecado foi exposto. Não importa mais o quanto ela chorava. Ela foi apanhada em pecado. E eu quero dizer algo que Deus ministrou muito forte aqui no meu coração. Eu desejo que isso não ocorra com você. Todavia, muitas pessoas só terão noção da gravidade dos seus pecados no dia do juízo final. E o mais lastimável de tudo isso é que lá não tem mais jeito, não tem intercessor, não tem advogado. A casa vai cair. E como eu vos disse, devido ao fato de estar recordando algumas coisas e vendo algumas pessoas que no decorrer do ministério nós perdemos, ficou muito forte no meu coração, irmãos, a pensar, e isso foi para mim algo diferente que Deus ministrou para mim. Escuta, quando essas pessoas estiverem diante do trono branco do Todo-Poderoso, elas vão gritar, vão dizer, Deus me perdoa, Deus me dá uma chance, Senhor, misericórdia. Vão gritar, vão chorar, mas não tem mais jeito. Não tem mais misericórdia. Elas vão gritar dizendo, Deus, me dá uma chance.
Não me lances fora da tua presença. O dia do trono branco será o dia do horror dos horrores. Será o dia mais infeliz da humanidade. Porque só haverá uma sentença: apartai de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E eu fiquei a criar cenas na minha mente de pessoas esperneando, gritando, dizendo: Deus, por que eu não decidi? Por que eu não mudei a minha vida? Por que eu não corrigi? Por quê? Por quê? E eu quero te dizer nessa noite, hoje você tem a chance de corrigir o teu coração, de corrigir a tua vida. Ele ama você, Deus ama você, e Ele não quer que você se perca. Eu tenho insistido, tenho dito, amados, é melhor você chorar na presença de Deus hoje, na terra, renunciar, abnegar, do que você chorar na eternidade, porque você não corrigiu o teu coração, porque você não confessou os seus pecados, porque você não se rendeu a Jesus. Não dá para trocar a eternidade por momentos de prazer. É muito grave o pecado, irmãos. O cantor Vitorino, em uma das suas letras de hino, ele diz: o pecado fere o corpo, mata a alma, suas consequências fatalmente são cruéis. Eu digo para você, Deus é amor, sim. Cantamos bondade, bondade, bondade de Deus, mas Deus também é juízo. A palavra de Deus diz que horrenda, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E hoje Deus quer advertir você. Eu lia esse texto e ficava na minha mente: meu Deus, essa mulher sendo arrastada, carregada pelas ruas, lançada diante de Jesus, e todo mundo dizendo: tem que apedrejá-la, tem que morrer, tem que morrer. E essa cena para mim, eu transferia lá para a eternidade. Escuta, todos os homens serão lançados diante de Jesus. Todos os homens serão lançados diante do Senhor. Mas não como esse fato aqui. Apocalipse, capítulo 20. Versículo 11. Olha o que diz a palavra. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Não se achou lugar para eles. Eu vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. Abriu-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Olha o que diz. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Sim, todo aquele que não teve o seu nome achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Eu quero continuar pregando, mas eu preciso te confrontar agora. Eu vou perguntar para você: o teu nome está escrito no livro da vida? O teu nome continua lá? O teu nome foi colocado lá? Porque se o teu nome não está lá, se você não tem certeza que o teu nome está lá, você é alguém que está correndo o risco de receber essa sentença. Não dá para você ficar aqui inerte, sair daqui dessas portas como se isso fosse normal. Não é normal. Eu estou falando da tua alma que está indo para a eternidade.
Jesus, ele disse, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que vale você rir, sorrir aqui na terra? De que vale você dirigir carrão? De que vale você ter dinheiro? De que vale você ter fama? De que vale você ter as coisas? Se o teu nome não estiver escrito no livro da vida, você passará a eternidade inteira banido da presença do Senhor. Por isso, reavalia. Só você pode definir. É algo muito sério. Eu poderia nessa noite estar pregando uma palavra que fazesse você sair daqui cheio de motivação, cheio de esperança, cheio de vontade de ser rico. Mas eu estou aqui para dizer para você que tem algo muito importante dentro de ti que chama-se alma e espírito, e elas estão indo para a eternidade. Inadiavelmente nós temos um encontro. Querendo ou não, crendo ou não, você acreditando ou não, você vai para esse encontro. E se você tiver com o teu nome escrito no livro da vida, você vai adentrar os portais do céu para viver o indescritível que Deus preparou para o seu povo. Mas se o teu nome não estiver escrito no livro da vida, você vai para os portais da perdição, onde é indescritível os horrores que ali aguardam para aqueles que não têm seu nome escrito no livro da vida. Mas voltemos para o texto. Aquela mulher foi colocada ali no centro, objeto de acusação. Seus algozes queriam mostrar que ela era digna de morte. Literalmente era esse fato. Mas deixa eu dizer para você. Talvez você ainda não teve conhecimento, ou talvez você não está discernindo. O mundo espiritual, esse aqui é o retrato do que ocorre hoje. Pastor, o senhor está me assustando? Não, eu estou te advertindo. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Eu quero me deter na parte B, parte C desse versículo. Eu vou ler todo ele e vou frisar o ponto que eu quero. Ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora chegará a salvação, e a força e o reino do nosso Deus e o poder de Cristo. Escuta agora a parte B e C. O acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Sabe o que eu quero ressaltar para você? Assim como naquela manhã, os acusadores apresentaram aquela mulher, apresentando uma sentença de morte para ela. Todos os dias, quando você comete os teus erros e pecado, o teu acusador vai te acusar lá diante de Deus. Acusar os seus pecados, os teus erros. E você pensa que está tudo escondido. Ainda hoje pela manhã eu estava aqui falando sobre isso. Não, você está exposto. Você está visível no mundo espiritual. E o nosso acusador, dia e noite, está ali nos acusando diante de Deus. As brechas da tua vida, teus erros, teus pecados, não estão escondidos no mundo espiritual. E por isso o inimigo vai lá pedir autorização contra a tua vida. O inimigo vai lá para poder querer apresentar um processo de autorização divina para tocar em você. Nós temos um exemplo disso no Velho Testamento. Não tenho tempo para falar, mas apenas eu quero aqui citar o nosso amado irmão Jó. Você deve conhecer a história. Se não conhece, por favor, depois você gasta um tempinho, leia o capítulo 1 e 2 do seu livro, que está lá no Velho Testamento, antes de Salmo. E você vai conhecer o que eu vou estar aqui falando resumidamente. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Um homem rico que vivia uma vida muito aprazível com Deus, um relacionamento tremendo com Deus.
este homem. Este homem morreu sem saber que ele foi vítima de uma trama diabólica, demoníaca, contra a vida dele. Escuta! Satanás fez um dossiê falso, forjado, contra a vida de Jó. Jó não tinha pecado. Jó, ele era um homem íntegro, reto. Jó não tinha do que ser acusado. Mas aí o Satanás, ele fez então um dossiê com falsas acusações, dizendo suposições. Olha, Jó te serve, ó Deus, de maneira debalde. Jó te serve por interesse. O dia que o Senhor arrancar essas coisas dele, ele vai blasfemar. Porque ele não é sincero, ele é um verdadeiro acusador. Terrível esse demônio. Terrível esse diabo. E ali a vida de Jó virou de ponta cabeça. Vários golpes baixos foram apresentados para destruir a Jó. Porém, Jó estava seguro na mão do Pai, seguro na mão do Senhor. E a Bíblia diz que Deus o honrou, mas ele morreu sem saber que o inimigo estava tramando contra ele. Hoje eu e você sabemos disso. Por isso eu quero te advertir. Se para um inocente o inimigo fez toda essa trama, imagine. Faz a avaliação da tua vida. O que o inimigo está escrevendo sobre você? Qual é a lista que ele tem na mão dele? Ele não te ama, não gosta de você, ele te odeia. E nem passe pela tua cabeça, pensa que ele vai ter peninha de você. Essa coisinha de coitadinho, isso é só entre os homens. Dessa geração, né? Essa coisinha de vitimismo. Você não é vítima do diabo, querido. Pode ter certeza. Se ele pudesse, ele te estraçalhava. Vivo. Te moía, todinho. Só não faz isso porque Deus não deixa. Porque Deus te ama. Deus te protege. Aleluia, Jesus. Voltando então para o texto de João 8. O verso 4 diz que, pondo-a no meio, disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Arrancada do seu momento de pecado, foi levada ali para o meio. Bota o 5. E eles já vieram com a sentença pronta. A lei nos mandou, Moisés, que as tais sejam apedrejadas. Já estava definido. Tu, pois, que dizes? Todos ali naquele lugar queriam a morte daquela mulher. Ela era insignificante para qualquer um deles. Não tinha misericórdia, não tinha piedade. Todos diziam: morra, 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 morra. Sim. Escuta algo muito sério que eu vou te dizer. Não brinque com o pecado. Não pense que depois, lá nas suas consequências, alguém vai ter misericórdia, vai ter pena de ti. Por isso eu quero advertir: o pecado é algo gravíssimo. Nesta manhã aqui desse texto, essa mulher pôde entender que a brincadeira dela com o pecado estava colocando a vida dela na berlinda. Ela estava com um pé na cova. Tudo por causa das escolhas dela daquela noite. Para o justo, a Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Para o ímpio, a Bíblia diz: tua alegria pode durar uma noite, mas pela manhã pode chegar o juízo na tua porta. E quando o juízo chegar, pode ser que chegue sem misericórdia.
Mas tem uma coisa aqui que me chama a atenção, irmãos. É que havia ali, entre os acusadores, que não eram poucos, um grande número de pessoas que estavam bradando pela morte daquela mulher. E eu digo uma coisa: muitas pessoas estavam ali e nem sabiam nem por que estavam. Já viu aquela história? Maria vai com as outras? Eu estou porque os outros estão? Sim. Havia ali pessoas que nem sabiam do que de fato acontecia ali. E infelizmente eu vejo muitas pessoas que estão vivendo assim, irmãos. Apenas vai pela mente, pela cabeça dos outros e não por aquilo que entenderam que tem que viver. Jesus, ele ouve aquelas acusações. Verso 6. Isso diziam eles, tentando para que o tivesse do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. O propósito daquela situação era acusar Jesus. A mulher era o objeto pela qual aqueles acusadores estavam ali para criar uma situação contra Jesus. Queriam colocar ele em um beco sem saída. Porque se Jesus dissesse para apedrejar, ele estaria contrariando a sua lei do amor que ele estava dizendo. Ele não tinha autoridade civil e religiosa para isso, entraria em conflito com Roma. Agora, se ele disse que não deveria morrer, ele entrava em conflito com a doutrina mosaica. Qualquer opinião que ele desse seria usado contra ele. Mas a Bíblia diz que o Senhor, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Jesus ali naquele momento, ele usa uma estratégia que estava fora da alçada do entendimento do inimigo. Sabe qual é a palavra de esperança que tem para nós? Deus tem meios de nos salvar que vai além da compreensão humana. O que Deus usa para fazer o milagre na minha vida e na tua vida, as pessoas não conseguem entender. Mas como? Estava perdido, não tinha jeito, não tinha esperança. Deus abre caminho onde não tem caminho. Deus usa algo que vai surpreender e deixar estarrecidos aqueles que querem o teu fim. Jesus, ele ignora o pedido daqueles homens. Jesus, ele simplesmente vai escrever na terra. Tem um silêncio. Ele parou de ensinar, se inclina na terra e começa a escrever. O silêncio de Deus perturba muita gente. O silêncio de Deus deixa muita gente desnorteada, porque querem ouvir Deus a qualquer custo. Jesus não respondeu. Escuta algo. Nem sempre Deus vai responder a hora que você quer. Nem sempre Deus vai te dar como você quer. Deus, ele é soberano, ele é Senhor. O evangelho é cristocêntrico, ele não tem o homem no centro, ele não é antropocêntrico. O evangelho tem Cristo no centro. É ele que manda, é ele que comanda, tudo é dele, tudo é para ele. E as pessoas acham que elas têm o direito de mandar no céu. Eu vou clamar, eu vou determinar. Não. Nós não determinamos absolutamente nada. E quando Deus se cala, é com ele. É com ele. E Jesus aqui, ele se silencia. Tem um silêncio enorme diante de todos. Lá está ali aquela mulher envergonhada, humilhada. Jesus não levanta os olhos para ela não se sentir mais envergonhada ainda. Mas não.
se inclina. Mas agora tem uma questão aqui, irmãos. O fato daquela mulher estar em estado de humilhação era culpa de Deus? Era culpa de Jesus? Não, irmãos. Culpa do próprio pecado dela. Não culpe Deus pelos seus erros. Às vezes a pessoa chega na igreja, começa a caminhar, começa a andar. Aí depois ela vai acusar, os crentes fizeram assim, a igreja, o pastor. Não, entenda. Tudo tem uma consequência. Aquela mulher só estava ali porque ela cometeu seus erros esdrúxulos. E aquela situação dela não colocava ela em situação de vítima. E eu tenho algo muito sério para dizer para os irmãos aqui. Escuta, a você que tem como lema: eu quero aproveitar a vida. Sou novo, sou nova, tenho direito de ser feliz, sim. Mas eu quero te advertir: as drogas, a bebida, a prostituição, os prazeres carnais, isso tem um preço, tem uma comanda que chega. O pecado não é barato. Ele tem um salário, a Bíblia diz que o salário do pecado, ele é a morte. E o pior é que há uma consequência eterna. Nos anos 80, quando a AIDS chegou, trouxe o pavor para o mundo. Quantos famosos, ricos, poderosos, que morreram de AIDS. Era quase que uma sentença sobre todas as orgias e o pecado que tanto disseminava, tantas carreiras, tantas pessoas brilhantes, que a AIDS ceifou. Porque tem um preço, irmãos. O pecado traz seus preços. Eu vejo quantas famílias que foram destruídas por causa do pecado. Quantas carreiras, vidas profissionais, vida de estudo, tudo jogado fora por causa da maldita da droga e da bebida. Por causa da irresponsabilidade do pecado. Quantas pessoas hoje que choram porque jogou tudo fora. E achavam que estava curtindo. Achavam que a vida era tão bela. E hoje pagam altíssimos preços por causa dos seus pecados, por causa dos seus erros. Mas a minha palavra ainda é: tem uma esperança, você está vivo. Por mais que você chore as perdas que você tem, ainda você não perdeu a tua alma. Então seja grata a Deus por isso. Terrível é para aqueles que perderam a sua alma. Terrível é aqueles que não tiveram o tempo que você está tendo de se arrepender. E diz a Bíblia que depois que Jesus ficou ali em silêncio, o verso 7, eles estavam insistindo. Jesus está em silêncio e eles estão ali. E como insistissem, perguntando-lhe, aí Jesus, ele se endireita, ele estava inclinado, ele levanta a cabeça, olha a sua volta, né? Daquele olhar panorâmico, e diz: aquele, não diz a Bíblia, talvez ele levanta o dedo, né? Talvez faça assim: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Está sem pecado hoje? Comece. Execute. Cumpra o que você veio fazer. Faz. Taca a pedra. Virou 8. E ele tornou-se a inclinar na terra. Deus sabe como mexer com os homens. Deus sabe como mexer dentro de nós, irmãos. Uma palavra, ele desmontou o cenário. Ele colocou o dedo lá dentro do coração de cada um deles. Quem tiver sem pecado, pode jogar pedra nela. Aquela manhã estava revelando o coração daquelas pessoas.
Aquela manhã se espelhou a podridão de dentro do interior de cada um deles. Quando eles olhavam para aquela mulher, eles viam o retrato deles mesmos. Suas lascívias, seus enganos, seus pecados, seus erros. Ei, cada vez que você olha para a tua humanidade, você vai reconhecer: é a graça e a misericórdia que me faz cantar. É a graça e misericórdia que me faz cultuar a Ele. É a graça e misericórdia que me mantém de pé. Se não fosse essa graça, estaríamos nós apodrecidos nos nossos pecados, nos nossos erros. Nós somos gratos, porque a graça nos alcançou, nos arrancou do pecado, nos lavou com sangue e nos deu novidade de vida. Você hoje é santo por causa da graça. Você hoje é santo por causa do sangue de Jesus. Não é mérito seu, é graça, é graça, é graça. A escolha é tua, mas a graça é dele. Mesmo que você tivesse escolhido, mas se não fosse a graça, você não podia. Nós escolhemos. E a graça chegou até nós. E então, depois de um tempo, só ouvi um barulho. O que estava acontecendo, pastor? Verso 9. Porém, ouvindo eles isso, acusados pela consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Cada um foi embora, por causa dos seus erros, por causa dos seus próprios pecados. Escuta, irmão. Tem muita gente que tem uma vida miserável. Mas entenda, teu pecado também ofende Deus. Não seja você o instrumento de tentar julgar A, B, C, D. A minha insistência como pastor, a minha insistência aqui é você cuidar da tua alma, cuidar de você, cuidar da tua família, cuida do teu interior. Deixa aos outros, deixa quem é de direito. Pastor, mas fulano de tal apronta, deixa isso por conta do pastor. Você não é pastor, você não é pastora. Você não é Jesus. Cuida da tua alma, cuida de você. Se você tiver que confrontar, vai lá, confronta o teu irmão que está pecando. Advirta ele, fale com ele. Mas não use o pecado do teu irmão como meio de você tentar destruir a vida dele. Seja instrumento de graça, de amor. A Bíblia diz: se você convencer o teu irmão, ganhaste uma alma. Seja alguém que estenda as mãos para arrancar. Nós não somos coniventes com o pecado. Escuta também. Não é para passar a mão na cabecinha de pecado de ninguém não, tá? Não é para você ver uma pessoa cheia de pecado e você dizer: tá tudo bem, não. Você vai para o inferno se continuar assim. Não engane ninguém. Não tente colocar panos quentes no pecado também. Seja amigo. Mais vale os vergões realizados pelas palavras do amigo do que os abraços lisonjeiros. Seja crente, mas seja sincero. Se tu está vendo teu irmão no pecado, no erro, não bata nas costas dele e dizer que está tudo bem não, irmão. Olha, corrija teu pecado, corrija teu erro, porque se você não corrigir, você vai perder a tua salvação. Você corre o risco de ir para o inferno. Isso não é julgar, isso é ajudar, é cooperar. Mas quando você fala com teu irmão, agora quando você sai falando para A, B, C, D e você não está ajudando, você está difamando. Seja um ajudador, seja um cooperador na vida do teu irmão. E diz a Bíblia então que ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Sabe o que me chama a atenção? Ela ficou. Ela não foi embora. Escuta. Aqueles homens queriam ela morta. Não. Entenda o que eu quero dizer aqui, o que eu quero terminar a palavra. Não foi ela que procurou Jesus naquela manhã.
Não foi ela que escolheu estar ali naquele lugar. Levaram ela arrastada e obrigada. Mas uma vez que ela chegou diante de Jesus, ela resolveu: não saio daqui. Eu não vou voltar para casa. Eu preciso dele. Ela permaneceu ali quando todos foram embora. Sua alma estava ferida, estava suja, lamaçada do pecado. E ela tinha ali alguém que não tinha pecado, que podia apedrejá-la, mas ela confiou na graça. Confiou que a graça havia sobre ela. O olhar de Jesus, quando ele se levantou para olhar para todos, não era um olhar de condenação, era um olhar de ternura. Jesus está te olhando hoje com um olhar de ternura. Ele ama você. Não importa quanta acusação que Satanás fez contra a tua vida, o que importa é que ele está olhando para dentro do teu coração, está olhando para dentro de você. Uma esperança nasceu para aquela mulher. E ela ficou aguardando o que Jesus tinha a dizer. Verso 10. Endireitando-se Jesus, e vendo ninguém mais do que a mulher. Aí agora, quebra-se o silêncio. Mulher, mulher, onde estão os teus acusadores? Tomou alguma pedrada, mulher? Alguma pedra acertou você aí? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Eu fico a imaginar a voz embargada, a voz pesada dela. Ninguém, ninguém, Senhor. Ninguém me condenou. Talvez ela está dizendo: até agora ninguém. Nenhum desses foram capazes de me acusar. Aí Jesus então dá a ela um doce para os seus ouvidos. Nem eu também te condeno. Hoje não. Hoje você não vai morrer. Hoje eu vou te dar um indulto. Hoje eu estou te dando uma carta de recomendação para você ir viver de novo. Vai. Seca tuas lágrimas. Arruma tua roupa. Vai embora e não peques mais. Sacode a poeira, enxuga tuas lágrimas, levanta a cabeça. Vai embora, mulher. Não peques mais. E aqui eu digo, irmãos, o texto termina aqui. Vou fechar. Mas aqui eu quero fazer algumas considerações. Sabe por quê? Aquela mulher recebeu da parte de Jesus um salvo-conduto. Tu não vai morrer hoje, mulher. Tu tem ainda uma nova chance. Eu estou te dando uma chance. Você foi salvo por um triz. Você é uma sobrevivente. Todavia, tem consequência, mulher. Você vai levantar a tua cabeça, tu vai. Jesus perdoou aquela mulher dos seus pecados. Jesus livrou aquela mulher da sentença de morte. Mas a vida dela estava exposta. A vergonha dela estava estampada. Todos sabiam o que ela tinha feito. Ela tinha esperança. Mas agora Jesus está desafiando aquela mulher para viver uma novidade de vida. O pecado deixa marcas, o pecado deixa cicatrizes. Quando aquela mulher ela sai diante de Jesus, sua alma está lavada, sua esperança foi renovada. Mas ela tem que conviver agora com os dramas.
ela vai para casa, ela tem que encarar marido, ela tem que encarar a vida, ela tem que encarar amigo, ela tem que encarar pessoas. Ela vai conviver com acusações, ela vai conviver com inúmeras situações. Porque o pecado deixa marcas na vida. E a palavra de Jesus para você é essa: vai e não peques mais. Não peques mais, não peques mais. Você não tem como apagar o teu passado. Você não tem como mudar o que você já fez. Talvez você vai chorar muito, com dor e remorso daquilo que você fez lá atrás. Mas você não tem como mudar mais. Já era, já foi. O que você pode viver daqui para frente, o que você pode é escrever uma nova história. Eu te convido para se colocar de pé e refletir comigo agora. Quais são as consequências dos seus pecados, dos seus erros? Talvez eu estou falando aqui para alguém que você precisa ir lá pedir perdão ao teu pai, tua mãe, teu filho. Talvez você causou imensas feridas. Você não tem como mudar o que foi feito. Mas a ordem é: não peques mais. Então não avolume os teus erros. Seja sincero, peça perdão, reconcilie. Mas agora vem a maior de todas. Deus hoje está te chamando para você vir para o centro, encarar os teus erros e pecados diante do Salvador. Aquela mulher esteve diante do Salvador, do advogado, e por isso ela recebeu o indulto de paz, de perdão e uma ordem: vai para casa, não peques mais. Hoje nós estamos diante desse advogado, o advogado que nos ama, que advoga a nossa causa, que tem o melhor para nós e que quer que você seja salvo. Porém, um dia ele será o juiz que vai te julgar, e lá não haverá misericórdia, haverá apenas a sentença de juízo. Eu queria que toda a igreja fechasse os seus olhos para orar agora, e eu quero convidar aqui à frente. Se tem alguém que ainda não entregou a vida para Jesus, pode vir, ministério louvor. Se tem alguém que ainda não entregou a vida para Jesus, vem aqui hoje. Glória a Deus, tem aqui um jovem. Jesus ama você. Pode ficar aqui à frente. Ele vai escrever o teu nome no livro da vida. Da lavanta camachara manás. Tem mais alguém? Quer entregar a tua vida para Jesus hoje? Pode ir, louvor. Tem mais alguém que ainda não entregou a vida para Jesus? É hoje. Hoje Jesus está te chamando. Tem alguém que está afastado do Evangelho? Tem alguém que ainda não fez um acerto com Deus? Hoje Jesus está te chamando, sim. Glória a Deus. Hoje é o momento da reconciliação. É o momento de recomeçar. Jesus quer escrever o teu nome e colocar no livro da vida. Eu estou em tuas mãos. Quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei. Hoje é o momento de Deus para você. É o dia da reconciliação. Esse é em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, Aleluia! eu cantarei da bondade. A bondade de Deus te alcançou. É tempo de reconciliar. Ele te chama, ele te ama, ele te lava, ele te purifica de todos os seus na pecados. escuridão. Aleluia! A presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo.
és tão Aleluia, aleluia, aleluia. com todo fôlego que tenho, eu cantarei. Ó Deus, nós clamamos a Ti. Vem Espírito Santo. É o céu em todo o tempo. Todo tempo Tu és tão